Se você já tem um pouco mais de experiência e já tentou fazer alguma animação fazendo troca entre IK e FK, você já deve ter percebido que isso pode ser um pouco complicado. E hoje em dia até existem alguns rigs especiais que tem uma ferramenta que faz a troca e coloca o braço ou a perna exatamente na mesma posição. Só com um clique já faz essa troca. Mas muitos dos rigs que tem por aí não tem essa função, então a gente tem que se virar da forma que dá. No estúdio que eu trabalho, a gente tem uma ferramenta que é tipo exatamente assim, com um clique, qualquer rig, qualquer personagem que a gente está trabalhando, já faz essa troca de IK para FK ou de FK para IK, mantendo os braços ou as pernas exatamente na mesma posição, então é muito mais fácil. Mas essa ferramenta do estúdio só funciona com os personagens que são feitos dentro do estúdio, porque o rig é feito de uma forma específica, então a ferramenta entende um pouco melhor. De qualquer forma, a gente acaba tendo que descobrir alguns jeitos de fazer essa troca de IK para FK para poder ficar o mais fácil possível e não perder tempo nas nossas animações. Então no vídeo de hoje eu quero trocar um pouquinho de experiência com vocês, eu quero mostrar a forma mais fácil que eu aprendi com o tempo que eu tenho trabalhado nos estúdios e passar para vocês mais essa técnica avançada aí. Então vamos nessa. Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou animador 3D, moro aqui em Vancouver, no Canadá. Pra quem tá voltando aí pro canal, muito obrigado por retornar. Pra quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, considera se inscrever aí. Mas vamos lá. Se você não faz ideia do que é IK e FK, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu explico direitinho o que é IK e FK e quando você deve usar um ao invés do outro. Tá tudo bem explicadinho, assiste esse vídeo que tá muito bom se você não viu ainda. Mas se você já viu e já entende e quer saber como faz essa troca de IK para FK no meio da sua animação, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples aqui, com uma animação bem simples, o conceito de como isso vai funcionar, e depois eu quero mostrar para vocês essa técnica em uma animação de verdade, tipo nada simples, já uma animação com bastante polimento e quase que finalizada. Então fique ligado até o final do vídeo, hein? Bom, antes de qualquer coisa, vamos contextualizar aqui, vamos entender qual que é o problema que a gente está enfrentando. Aqui a gente tem o rig do Homem-Aranha, né, do Miles Morales. Se você quiser utilizar esse rig na sua animação, quiser brincar com esse rigging aí, no vídeo do IK e FK que eu falei também, eu tô explicando nele o que você precisa, qual ferramenta você precisa instalar para poder conseguir abrir esse rig, conseguir animar ele. Então se você não sabe como instalar, assiste o vídeo que lá eu explico direitinho, mas vamos lá. Se eu, por exemplo, estiver utilizando o FK, que nesse caso está em FK aqui, se eu estiver utilizando o FK e eu estou fazendo uma animação com o braço aqui, e aí, no exato momento onde eu coloco a mão nessa posição, eu quero fazer a troca para IK. No caso do Homem-Aranha, eu tenho que vir aqui, mudar de IK para FK, e aí isso acontece. Tipo, o braço não fica na mesma posição. Quando a gente muda para IK ou de IK para FK, a gente tem a posição individual onde o IK estava. Então, se você faz a troca, né, um não volta para a mesma posição onde o outro está. Então vamos exemplificar isso aqui de uma forma um pouco melhor. Eu vou criar um objeto aqui como se fosse uma mesa, onde a gente pode recriar um cenário onde a troca de IK e FK seria mais funcional, né? Tá, eu vou fazer uma animação bobinha aqui rapidinho só pra gente entender. Vamos dizer que ele estava com o braço aqui para cima e aí depois ele quis colocar a mão na mesa. Daí, depois que ele trouxe a mão daqui de cima para cima da mesa, nessa animação bem feia correndo que eu fiz aqui, nesse momento aqui, depois que ele já tá com a mão em cima, se eu quisesse fazer ele mexer com o corpo aqui, só que a mão se mantivesse em cima da mesa, eu preciso que a mão esteja em IK. E aí que vem o problema, né? Se eu vier aqui e trocar para IK, a mão no IK está em uma posição diferente. Então eu preciso achar a melhor forma de fazer essa troca, manter a mão ali em cima, mas manter a mão exatamente na mesma posição que o FK estava. Então o que eu posso fazer aqui? A mão chega na mesa aqui no frame de número 15. Então eu posso salvar um keyframe aqui e aí no 16 eu posso fazer uma mudança pro IK. E aí o que eu deveria fazer? Eu tenho que conseguir trazer a mão aqui para a mesma posição. Deixa eu mudar isso aqui, que eu prefiro dessa forma. Vou mudar o IK root ref aqui para
IK Control, assim eu consigo rotacionar a mão com o mesmo controlador, não preciso selecionar esse controlador aqui para rotacionar. Como eu não estou vendo a posição onde a mão estava em FK, eu acabo tendo que fazer uma adivinhação aqui, né, e colocar na mesma posição. E aí se eu olhar aqui, a mudança está entre o frame 15 e 16, claramente não está na mesma posição, né? Então qual que é o truque aqui para poder conseguir fazer que a posição fique exatamente no mesmo lugar? Muita gente faz a troca quando o braço está em movimento. Por exemplo, se eu pegar aqui e fizer a troca começando no frame de número 10, ele vai, meio que mesclar ali entre um e outro, mas mesmo assim não costuma ficar muito bom. Eu não gosto de fazer muito dessa forma, normalmente a gente acaba tendo muitos problemas, então eu gosto de fazer a mudança de um frame para outro. Claro, cada animador se adapta de uma forma diferente, né? Essa é a forma que eu gosto de fazer, a forma que eu vou passar aqui para você. Então vamos continuar aqui. Como eu falei, eu gosto de fazer a troca de um frame para o outro, então eu quero fazer essa troca aqui funcionar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar o personagem, a malha do personagem, né? Então eu posso ativar aqui se não tiver ativo, vir aqui e eu aperto Ctrl D. O que isso vai fazer? Eu vou fazer uma cópia da malha do personagem. Então se eu mexer o braço aqui, vocês vão ver que eu tenho uma cópia aqui. E como que essa cópia da malha do personagem vai me ajudar? Vai me ajudar da seguinte forma: quando eu mudar para o frame de número 16 aqui, a gente vai ter uma referência para colocar a mão na mesma posição que o FK está. Só que é aí que vem a técnica, para poder aperfeiçoar e você realmente conseguir posicionar, você tem que fazer essa troca em um momento específico. Por que você tem que fazer essa troca em um momento específico? Porque mesmo tendo essa referência aqui, e se eu brigar bastante para poder conseguir posicionar a mão exatamente na mesma posição que o FK estava, eu posso até chegar bem próximo, mas nunca vai ficar perfeito. O cotovelo aqui vai ficar em um lugar estranho. Posso tentar fazer o melhor, mas normalmente não fica exatamente na posição perfeita. Então a troca tem que ser feita um frame antes do contato com o local que você quer que a mão ou a perna fique parada, ou um frame depois do contato. É quase como se a troca estivesse sendo feita em movimento, mas ela está sendo feita em movimento em um frame só. Então se isso ficou um pouco confuso, calma, vou mostrar aqui e vou explicar direitinho como que isso vai funcionar. Vou deletar a malha aqui que eu não preciso mais. E aqui o que eu vou ter? Eu tenho esse movimentinho aqui que não é bom, mas se eu pegar e fazer e trazer a troca para um frame antes, está acontecendo do 15 para o 16, se eu pegar aqui e arrastar um frame para trás, a mão ainda não chegou no contato. E quando ela chegar no contato aqui no 15, que eu fiz a troca para depois, o IK já está na posição certa. Então eu não preciso me preocupar com a posição estar perfeita. Aqui a gente já pode ver que nesse frame, no 14, eu tenho ela em FK e aí no 15 eu tenho em IK. Daqui para frente eu consigo fazer movimento do corpo com a mão se mantendo em cima da mesa. Mesma coisa vai ser se, por exemplo, eu quero animar o momento em que ele está tirando a mão de cima da mesa. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa posição da animação. Só dar um... Vou salvar a posição aqui até o 20 e dar um Ctrl V aqui. Daí dá pra ver que o FK já foi lá para aquela posição, então eu preciso ver o momento certo de fazer a troca aqui. Daí para sair da mesa a mesma coisa. Se eu fosse fazer a mudança aqui, eu não faria a mudança, a troca, em um momento onde a mão no FK e no IK está parada. Deixa eu salvar aqui no 18 um keyframe e aí depois no 19
vou mudar para FK, e aí a gente pode ver que tem aquele movimento indesejado aqui. Mas se eu olhar aqui no meu FK, quando eu iniciei a animação, deixa eu abrir a Graph Editor aqui, a animação se inicia no frame 20 ao 21. Então a gente pode fazer essa troca a partir desse momento que a gente tem o movimento. Então vou vir aqui, pegar os keyframes onde acontece a troca aqui, mudar do 20 para o 21, e aí o movimento, a troca se inicia no início do movimento também. E aí essa é a forma que eu faço essa troca de IK para FK, sempre utilizando a troca com um frame, de um frame para o outro, você já faz a troca naquele início do movimento, tanto para poder iniciar um contato, quanto para sair, tirar de um contato. Mas beleza, agora que eu mostrei para vocês nesse exemplo simples, tipo super básico, para vocês conseguirem entender como que funciona essa troca, eu quero mostrar para vocês em uma animação de verdade. Na animação que eu fiz desse vídeo aqui, onde eu mostro a mágica do por trás das câmeras dessa animação, como que eu fiz essa animação ficar tão legal e tão simples ao mesmo tempo. E também tem uma pequena análise da animação e das minhas escolhas, do porquê que eu quis fazer a animação daquela forma. Então se você não viu esse vídeo ainda, assiste que tá bem legal, senão vai estragar tipo meio que a magia do outro vídeo. Bom, aqui eu tenho essa animação, onde o Homem-Aranha aparece dando um pulo ali, e aí ele chega, cai, coloca a mão aqui em cima, e aí ele dá um pulo de novo. Praticamente a mesma situação que eu mostrei com ele colocando a mão em cima da mesa. Tipo, ele tá fazendo uma ação, ele tá sendo animado em um momento onde aqui, enquanto ele tá no ar, esse momento todo ele tá em FK, todos os membros, pernas e braços. E aí, tipo, chegando aqui na hora que ele vai colocar a mão em cima do prédio, no caso, a gente pode ver que não está finalizado. Eu tenho a troca aqui, dá pra ver, pum, essa mão aqui dá um pulo. Quando faz a troca de IK para FK, eu consigo mexer o corpo aqui com ele, com as mãos encostadas no prédio, e essa mão aqui também, tipo, tem uma troca muito estranha, tipo, a mão tá nessa posição aqui e aí ela já cai nessa posição. Eu quero fazer esse contato de uma forma um pouco mais funcional e não tipo simplesmente fazer esse snap, tipo pá, e já tá encostado na posição certa aqui. Eu quero fazer isso funcionar um pouco melhor e quero fazer a mão direita funcionar perfeitamente. Na hora da saída aqui vai ser um pouco mais fácil de resolver, na verdade, tipo, se eu não mudar nada já tá até funcionando, porque o movimento é tão rápido que quando a gente sai de um frame para o outro, o contato já não importa mais aqui, né? Mas se a gente reparar, a troca eu fiz exatamente como eu falei antes, tipo, nesse momento aqui a gente está em IK, dá para ver os controladores de IK aqui, e aí eu não estou fazendo a troca enquanto ele está com o contato, enquanto a mão está encostando na sacada, no prédio, né? A troca acontece exatamente no momento em que o movimento está acontecendo para o FK. E aí a gente não vê um problema quando está trocando do IK para o FK. Então aqui já está meio que praticamente funcionando. Então vou mostrar para vocês como que eu vou resolver essa parte aqui. Bom, primeira coisa eu vou abrir a minha perspectiva aqui. Se você não viu o outro vídeo que eu falei para vocês verem, você acabou de tomar um spoiler da mágica aqui dessa animação. Mas vamos lá. Eu preciso pegar o controlador da mão azul aqui, no caso essa aqui, trazer a Graph Editor, e a troca, a gente pode ver, FK IK está acontecendo de um frame para o outro, assim como eu falei, exatamente aqui. E eu quero manter o momento da troca aqui, mas eu quero fazer com que essa troca funcione um pouco melhor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o IK na rotação e primeiramente eu preciso ter certeza que no frame seguinte não vai ter nenhuma mudança, então eu vou pegar os dois controladores do IK, salvar esse keyframe aqui para não ter perigo de perder esse momento, e eu vou fazer ajustes aqui no 37. Eu vou vir aqui e dá pra ver que, tipo, olhando aqui de lado, dá pra ver que isso aqui não parece muito confortável, então eu preciso resolver isso aqui. Como que eu vou fazer isso?
eu vou fazer uma rotação na mão nesse sentido aqui. Vamos ver aqui como está funcionando. Trazer um pouco mais para cima. Fazer com que os dedos façam o contato primeiro. Mais uma vez, vou ter certeza de que no frame seguinte aqui no 38 eu não estou perdendo nenhuma animação. Então vou pegar, salvar essa posição do controlador dos dedos aqui. E aqui eu vou trazer os dedos um pouco mais para cá, assim. Daí a gente tem esse contato com os dedos primeiro aqui, mas a gente vai ter aquele problema, né? Na troca da mudança do 37 para o 38 aqui, os dedos aqui não estão na posição correta, né? Então, se eu olhar aqui do 37 para o 38, os dedos estão mudando de posição. Então o que eu quero fazer? Eu quero selecionar a malha aqui, onde a mão já está na posição correta, fazer um Ctrl D e aí eu vou ter a cópia da malha na posição que eu preciso. Então eu venho aqui, coloco os dedinhos na posição, vou trazer essa clavícula aqui um pouco para trás, para o braço se manter esticado. Sim. E vou deletar a malha extra. Então agora a gente pode ver aqui que no momento da troca os dedos estão na mesma posição. Pode parecer que tem um movimento aqui olhando para essa câmera, mas é porque tem movimento na câmera também. Mas se você olhar por aqui, a gente consegue ver com clareza que os dedos estão se mantendo na mesma posição. Daí agora a gente consegue ver que o contato aqui está funcionando bem melhor. E a gente pode ajustar a mão direita dele agora. Mesmo princípio, eu preciso da cópia da malha da mão que eu preciso na posição correta, fazer uma cópia, pegar o FK ou o IK, dependendo do que eu precisar, e fazer o posicionamento. Então eu vou pegar aqui no 40, que já está correto, vou pegar a malha, duplicar e fazer os ajustes necessários aqui no 39. Vamos lá. Aqui eu posso levantar um pouco a mão. O cotovelo não está tão esticado, acho que aqui já é um nível bom. Fazer uma rotação aqui, trazer a mão para a posição onde o dedo está encostado e eu acredito que isso já seja suficiente. Então aqui a gente tem o contato com o dedo, uma compressãozinha e aí a posição. Agora está funcionando de uma forma um pouco melhor. Pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, eu fiz mais essa animação simples aqui. Então nessa parte onde eu fiz essa demarcação vermelha é onde tem o contato. Ou seja, onde nesse caso aqui a mão está em IK em contato com essa superfície. Essa demarcação vermelha quer dizer o contato com a superfície. E aí dá para ver aqui que no começo e no final dessa demarcação a gente tem a mudança de FK para IK e depois de IK para FK no final, né? Então vamos lá. Bem no primeiro frame onde a gente tem o contato em IK, eu vou fazer uma duplicata da malha para eu ter a minha referência, onde eu vou ajustar no primeiro frame anterior o meu FK. E aí eu vou acertar a posição dele aqui. Utilizando a malha que eu criei, né, de referência, eu vou posicionar o braço dele aqui para poder encaixar quando eu passar para o frame da frente, quando mudar para IK, né? Daí depois que eu coloquei o FK na posição certa, eu deleto a malha que eu não preciso mais e eu posso ver que a transição entre um e outro está funcionando.
Então olha só, eu marquei de verde aqui na Time Slider o momento que é no frame anterior, na hora da troca, que é quando eu ajusto o meu FK. E aí, a partir do contato, eu não mexo mais. Daí, lá no final, lá quando a gente faz a troca de IK para FK, eu vou marcar aqui de verde também, que vai ser o momento onde eu vou fazer o ajuste do braço em FK. Daí aqui nesse caso, como a posição do FK que eu tinha feito antes, lá para o primeiro contato, já funciona aqui na hora da saída do contato, eu não precisei ajustar. Então, tipo, o FK já está na posição correta que eu preciso para poder sair. Mas é isso, pessoal. Assim eu faço a troca de IK para FK. Eu sempre faço uma cópia, uma duplicata, né, da malha para que eu tenha um momento, um ponto de referência. A troca entre IK e FK deve acontecer de um frame para o outro e não fazer uma conexão longa de vários frames, e ela deve acontecer logo antes ou logo depois do momento em que o contato acontece ou está saindo do contato. Então essa é a forma com que eu acredito ser a forma mais fácil e rápida de conseguir fazer a troca de IK para FK ou FK para IK funcionar bem e de uma forma rápida. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa. Considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele super like aí que ajuda demais o canal, ativa o sininho também. Muito obrigado a todos vocês aí do time M3D, com certeza se você faz parte do time você está assistindo o vídeo até aqui. Muito obrigado a quem não faz parte e está assistindo também. E, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!